Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! Essa é uma história real, pelo menos pra mim. Eu me mudei pro Rio de Janeiro há uns anos. Saí de Minas, da terrinha boa, do cheiro de mato e da comida feita no fogão a lenha, pra ir morar num AP em Copacabana. Parecia um sonho, né? Sabe aquela coisa de ver o mar todo dia, de sentir o cheiro da maresia, de ouvir o vai e vem das ondas? Pois é, pra mim, que sempre vivi no interior, era o paraíso. O apartamento era de um tio-avô que tinha falecido, e ele tinha deixado pra mim. Era um prédio antigo, com cara de que tinha muita história pra contar, mas estava bem conservado. Tinha um elevador de ferro, daqueles que a gente tem que puxar a grade para fechar, e um zelador, o seu Manuel, que parecia parte do prédio, de tão antigo que era. No começo, era tudo maravilhoso. Eu acordava cedo, ia caminhar na orla, depois voltava para casa, trabalhava no computador. Minha vida era pacata, e eu gostava disso. As janelas do meu apartamento davam para uma rua lateral, mais tranquila, então eu não ouvia muito barulho de carro. Só o burburinho de Copacabana, um som de fundo que, no começo, era até musical. Eu via as pessoas passarem, ouvia os vendedores de mate na praia, os catistas. Ah, e o cheiro. O cheiro era uma mistura boa. De manhã, cheiro de pão fresquinho da padaria da esquina. De tarde, o cheiro salgado do mar. De noite, o cheiro de incenso que vinha do apartamento da vizinha, uma senhora que parecia ser a única outra pessoa no prédio que morava sozinha. Aí, a vida seguiu, e eu fui me acostumando. Mas foi depois de uns 3 meses que as coisas começaram a ficar esquisitas. Sabe, nada de susto, de coisa de filme de terror. Era mais como uma pulga, uma coceirinha no cérebro. Uma coisa que se sente que tá errada, mas não sabe o que. Começou com os sons. Eu, que sempre tive um sono pesado, comecei a acordar no meio da noite. E não era com um barulhão. Era com um barulhinho. Um barulho de batida, sabe? Tipo uma gotinha de água caindo na pia. Só que não era na pia. Era um barulho seco. Toque, toque, toque. 3 batidinhas, sempre. E parava. Eu levantava, ia ver o que era. Olhava na cozinha, no banheiro. Nada. A torneira não tava pingando. A geladeira não tava fazendo barulho. Eu voltava pra cama e, uns minutos depois, lá vinha de novo. Toque, toque, toque. Eu tentava ignorar, mas não dava. O som parecia vir de dentro das paredes. Eu comecei a reparar mais nas coisas. E foi aí que o negócio decolou de vez. Eu deixava meu copo de água do lado da cama, de noite. Quando eu acordava, o copo tava no chão, virado. Ah, fui eu, devo ter batido sem querer, eu pensava. No outro dia, o livro que eu tava lendo não tava mais em cima da mesa. Tinha escorregado para debaixo do sofá. A chave de casa, que eu sempre pendurava no gancho perto da porta, um dia simplesmente sumiu. Eu revirei a casa inteira e não achei. Tive que fazer uma cópia. Na semana seguinte, a chave original tava lá, pendurada, como se nada tivesse acontecido. E não era só isso. Às vezes, eu jurava que via uma sombra no canto da sala. Uma sombra que não era minha. E aí eu piscava, e ela sumia. Eu comecei a ficar paranoico. Olhava para tudo, tentando achar uma explicação. Deve ser o prédio, é velho, a estrutura. Devo estar cansado, estressado. Eu tentava de tudo para me acalmar, mas não adiantava. Os barulhos, que antes eram só toque toque toque, agora eram outros. De noite, eu jurava que ouvia alguém sussurrando. Não eram palavras, era só um som. Um sggggg prolongado, como se estivessem pedindo silêncio. Eu ligava a TV, colocava o volume no máximo. Mas o som parecia estar dentro da minha cabeça, ou debaixo do meu travesseiro. E as sombras, que antes eram rápidas, agora ficavam mais tempo. Uma vez, eu vi uma no corredor, na frente do banheiro, alta, magra, parada. Eu congelei, e ela ficou lá por uns 10 segundos, até desaparecer de repente. Eu me sentia observado. Eu já não conseguia mais dormir. Minhas noites eram um inferno. Eu ligava a luz, deixava a TV ligada. Mas o medo... o medo era pior que a escuridão. Eu comecei a me isolar. Eu já não ia mais na praia, não conversava com o seu Manuel. Eu tinha medo de falar. Medo de que as pessoas achassem que eu tava ficando louco. E de certa forma, eu estava. Eu não conseguia mais diferenciar o que era real do que não era. Eu saía para comprar pão e voltava com a sensação de que tinha passado a tarde inteira fora, mesmo tendo sido só 10 minutos. Eu ligava para minha mãe em Minas, e no meio da conversa, eu esquecia o que eu tava falando. Minha mente era como um rádio que de repente perdia a sintonia. Eu tava no fundo do poço, sabe? E foi aí que eu decidi que ia dar um basta naquilo. Eu precisava de uma resposta. Se eu tava louco, eu precisava de um diagnóstico.
Se não tava, eu precisava saber o que diabos estava acontecendo no meu apartamento. Eu peguei um dia e desci para conversar com o seu Manuel. Ele estava lá, regando umas plantas no jardim do prédio. Seu Manuel, posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e disse claro, meu filho, o que foi? E eu, sem saber como começar, soltei a pergunta, aquele apartamento, o meu, o do meu tio, aconteceu alguma coisa de estranha lá antes? O velho ficou sério na hora. Lembro até hoje do jeito que ele limpou as mãos na calça e me olhou fundo nos olhos. Olha, meu filho, esse prédio aqui tem muita história. Muita gente passou por ele, ele começou. O teu tio-avô, o senhor Alberto, era um homem de poucas palavras. Ele vivia sozinho, e ninguém sabia muita coisa da vida dele. Mas teve uma coisa que aconteceu, há muitos anos. Um vizinho dele, um senhor que morava no apartamento do lado, foi encontrado morto. Não foi uma coisa ruim, não. Foi um infarto. Mas foi estranho. Porque ele era um cara saudável. E a família dele disse que, nos últimos meses, ele tinha mudado muito. Andava magro, sem dormir. Dizia que ouvia coisas. Que as paredes falavam, ele dizia. E que, toda noite, alguém batia na porta, mas quando ele abria, não tinha ninguém. O senhor Alberto, o seu tio, disse para a família dele que o homem estava ficando caduco. Mas eu, que conheci os dois, vi o seu Alberto meio diferente também. Ele estava sempre com cara de sono, os olhos vermelhos. E no fim, ele também morreu no sono. O médico disse que foi o coração. Mas os dois morreram com menos de 6 meses de diferença um do outro. E os dois moravam no mesmo andar. Os dois não tinham parente perto. Os dois, nos últimos meses, ficaram magros e esquisitos. É muita coincidência, não é? Quando o seu Manuel terminou de falar, eu me senti gelado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha cabeça. As batidas, o barulho, o isolamento, a loucura. Aquele homem, o vizinho do meu tio, ele tinha passado pelo mesmo que eu. E o meu tio também. A loucura não era minha. Não era uma falha no meu cérebro. Era o apartamento. Era o prédio. Era o lugar. E não era só isso. A voz que eu ouvia, o SHHHH que parecia pedir silêncio. Eu me lembrei de uma coisa que o seu Manuel tinha me contado quando me mudei. Ele disse que o apartamento do lado, o que era do vizinho morto, estava vazio há anos. Ele disse que ninguém conseguia morar lá. Que as pessoas que se mudavam, saíam correndo depois de poucos meses. Eu me lembrei de uma coisa que ele me disse, as paredes são finas. Eu entendi. Não era uma voz na minha cabeça. Era a voz dele. A voz do homem que morreu. E não era a voz do meu tio. Eram as vozes dos dois. E talvez de outros. Aquele SHHHHH era um pedido de silêncio, para que eu não falasse, para que eu não contasse para ninguém. Eles não queriam que eu soubesse. Ou, pior, eles queriam que eu passasse pelo mesmo que eles passaram. Eu me lembrei de uma lenda que o seu Manuel me contou, sobre uma antiga benzedeira que morava no prédio há muito tempo. Ela dizia que o prédio tinha uma brecha, uma rachadura entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E que, de vez em quando, alguma coisa passava por essa brecha e se apegava à energia de quem era mais fraco. De quem vivia sozinho. Eu voltei pro apartamento tremendo. Mas não de medo. De horror. Eu entendi o que estava acontecendo. Eu era o próximo. Aquilo não era um fantasma, um bicho-papão, uma assombração. Era uma coisa que se alimentava da nossa mente. Que se apossava da nossa sanidade, aos poucos. E o final era o mesmo para todos. Morrer sozinho, sem ninguém por perto, e depois, se juntar à sinfonia de sussurros e barulhos que assombram o próximo morador. Eu olhei ao redor do apartamento. A chave estava pendurada no gancho. O livro em cima da mesa. As coisas pareciam normais. Mas eu sabia que não eram. Eu sabia que, de noite, o toque-toque-toque ia voltar. E eu sabia que, por mais que eu gritasse, que eu corresse, que eu fugisse, não ia adiantar. Porque a voz, a paranoia, o medo, aquilo não estava no apartamento. Aquilo estava em mim. E agora, quando eu penso nisso, me lembro que faz tempo que eu não saio de casa. E também faz tempo que não ligo para minha mãe. Mas ela entende. Eu acho que ela entende. É que eu tô ocupado. Ocupado de noite, ouvindo os barulhos. E de dia, tentando não perder a minha sanidade de vez. O meu tio. O vizinho dele. Eu. É uma coisa que se repete, sabe? E, agora que eu te contei tudo, eu te pergunto. Cê ainda tá sentado aí, relaxado? Ou cê tá olhando pro lado, com a sensação de que tem alguém te observando? A gente acha que a gente é forte, que a gente tá no controle. Mas às vezes, o horror não tá no escuro lá fora. Tá dentro da gente. E cê consegue ter certeza de que o que eu te contei não é real? Ou que o que cê tá sentindo agora é só o seu medo? Pois é, pensa nisso. E, por favor, me conta se ouvir um toque-toque-toque na sua porta de noite. Eu te ajudo a achar a chave. Se eu conseguir encontrar a minha, claro.
A história da estátua da praça principal sabe, Quixadá é uma cidade no sertão do Ceará, conhecida por suas formações rochosas que a gente chama de monolitos. A paisagem lá é bem única, com pedras gigantes que parecem ter sido esculpidas à mão por algum artista gigante. É um lugar bonito, mas que, como todo lugar antigo, guarda suas próprias histórias e segredos. O protagonista da nossa história é o Miguel, um biólogo de uns 20 e poucos anos, cheio de sonhos e com uma paixão enorme pela natureza. Ele não era de Quixadá, veio de Curitiba para fazer uma pesquisa sobre a fauna local, especialmente sobre uns pássaros que só se encontram por lá. Ele conseguiu um emprego temporário na prefeitura e um quartinho para morar na casa de uma senhora simpática, a dona Zilda, que vivia ali perto da praça principal. A praça de Quixadá era o coração da cidade. Tinha um coreto antigo, bancos de madeira e umas árvores frondosas que davam uma sombra abençoada no calor do sertão. No meio da praça, tinha uma estátua de bronze, meio desgastada pelo tempo, de um homem alto e magro, com um chapéu de couro na cabeça e uma espingarda no ombro. A estátua homenageava um antigo caçador local, uma figura meio lendária que, diziam, conhecia o sertão como a palma da mão. No começo, o Miguel ficou fascinado com a cidade. O céu era de um azul sem igual, a comida, apesar de diferente, era deliciosa, e o povo, apesar de meio calado, era acolhedor. Ele passava os dias na caatinga, coletando dados e tirando fotos dos pássaros. À noite, sentava-se na praça para relaxar, observando o movimento e o vai e vem da vida local. A estátua do caçador, que ele apelidou de Caçador Silencioso, se tornou uma espécie de companheira. A primeira coisa estranha que ele notou foi o olhar da estátua. Em dias de sol forte, parecia que os olhos de bronze do Caçador Silencioso refletiam a luz de um jeito peculiar, quase como se estivessem seguindo seus movimentos. Ele achou que era só a sua imaginação, fruto do cansaço do trabalho. Mas as coisas começaram a se intensificar. Uma noite, enquanto ele voltava para casa, jura ter ouvido um rangido metálico vindo da praça. Ele olhou para trás e viu a estátua, aparentemente na mesma posição de sempre, mas teve a impressão de que o braço que segurava a espingarda estava um pouco mais baixo. Ele pensou, não é possível, deve ser a sombra. Nos dias que se seguiram, o Miguel começou a reparar em outras pequenas anomalias. As crianças, que antes brincavam na praça, agora evitavam a área perto da estátua. Os cachorros de rua, que antes deitavam na grama para dormir, passavam longe dali, com as orelhas abaixadas e um olhar de pânico. A dona Zilda, sua anfitriã, sempre que passava pela estátua, fazia o sinal da cruz, como se estivesse se benzendo de alguma coisa maligna. E os sons? Ah, os sons! No início, eram sussurros inaudíveis que pareciam vir do interior da estátua. Depois, evoluíram para o som de alguém arrastando os pés no chão de concreto da praça. O Miguel, assustado, olhava pela janela do seu quarto, mas a praça estava sempre vazia, iluminada pela luz fraca dos postes. A sua mente começou a pregar peças. O que antes era apenas uma curiosidade sobre a estátua, agora se tornava uma obsessão. Ele passava noites em claro, olhando para a praça, tentando flagrar o que estava acontecendo. Em uma dessas noites, ele teve a impressão de ver o caçador de bronze virar a cabeça lentamente em sua direção, os olhos de metal fixos nos seus. Começou a ter pesadelos. Sonhava que a estátua ganhava vida e o perseguia pela cidade, seus passos de bronze ecoando nas ruas silenciosas. Acordava com o coração acelerado e a sensação de que estava sendo caçado. O Miguel, que sempre foi um cara racional, começou a investigar a história do caçador. Ele foi até a biblioteca da cidade e leu uns livros velhos, cheios de lendas e causos. Descobriu que o caçador era uma figura controversa. Era um homem solitário, que vivia na caatinga, e tinha a reputação de ser um caçador tão bom que alguns diziam que ele tinha um pacto com Coisa Ruim, uma entidade maligna do sertão. Segundo a lenda, o caçador havia se tornado obcecado por uma criatura mítica que ele chamava de a Coruja da Noite, uma ave de rapina rara e misteriosa que só aparecia sob a luz da lua cheia. Ele a perseguiu por anos, matando outros animais no seu caminho, até que um dia, ele desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, e a cidade, em sua homenagem, ou talvez para se livrar do seu espírito perturbador, ergueu a estátua. O Miguel, ao ler a história, sentiu um calafrio na espinha. Ele se lembrou de uma coisa que o caçador silencioso parecia ter sempre no ombro. Não era uma espingarda, mas a silhueta de uma coruja de metal. A sanidade do Miguel estava se esfarelando. Ele passava os dias trancado no quarto, aterrorizado, evitando a praça a todo custo. Os sussurros se tornaram mais claros, chamando seu nome. Os passos na praça se tornaram mais altos, mais próximos. Uma noite, uma voz fria e metálica ressoou em sua cabeça, dizendo: "Você está caçando meus pássaros, garoto. Você vai pagar por isso." Ele olhou pela janela e, para seu horror, viu a estátua do caçador silencioso parada em frente à sua casa, olhando diretamente para ele. A figura de bronze parecia estar viva, com os olhos vermelhos brilhando no escuro. A mão que antes segurava a espingarda agora apontava para ele, e a estátua da coruja no ombro parecia bater as asas, emitindo um som que se assemelhava a um grito de pânico. No dia seguinte, os vizinhos notaram que o quarto do Miguel estava vazio. Suas malas, seus cadernos de anotações e suas fotografias de pássaros haviam sumido.
O único rastro que ele deixou foi uma mensagem escrita na parede com um pedaço de carvão: "A coruja da noite me pegou." O Miguel se tornou mais uma lenda em Quixadá. Alguns dizem que ele foi levado para Caatinga pelo espírito do caçador e que seu espírito se tornou parte da estátua. Outros, mais pragmáticos, dizem que ele enlouqueceu e fugiu. Mas se você for a Quixadá e olhar bem para a estátua do caçador, vai ver que os olhos de bronze parecem seguir você. E, se você tiver coragem de ir à praça à noite, pode ser que ouça o som de passos metálicos se aproximando. A vida na Amazônia sempre me fascinou, mesmo de longe, na minha terra em Minas. A grandiosidade da floresta, os rios que parecem mares, a cultura forte e enraizada. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar como técnico de campo para uma ONG que monitorava o desmatamento ilegal, não pensei duas vezes. Era um trabalho duro, de longos períodos isolado, mas a recompensa de estar ali, no coração da floresta, valia a pena. Cheguei a uma pequena cidade ribeirinha, quase na fronteira com o Pará, com um nome de santo que agora me escapa da memória. O lugar era de uma beleza selvagem e estonteante. O rio, com suas águas barrentas, era a artéria principal da cidade, e os barcos de todos os tamanhos serviam como táxis, caminhões e até mesmo ônibus. As casas, muitas delas de madeira, ficavam sobre palafitas para se protegerem da cheia sazonal. O ar era quente e úmido, carregado com o cheiro da terra molhada, da madeira e das frutas tropicais. Fui alocado em uma pequena casa de madeira, na beira do rio, a poucos minutos de barco do centro. Era simples, mas tinha tudo de que eu precisava. A vista do rio era deslumbrante, e o barulho dos insetos e das aves criava uma sinfonia constante e hipnotizante. Meus primeiros meses foram tranquilos. Acordava cedo com o som dos macacos nas árvores, tomava um café forte com pão de queijo que tinha levado de casa, e ia para o trabalho. Meus dias consistiam em longas viagens de barco pela floresta, com meu guia local, o Mário, um caboclo de poucas palavras mas de um conhecimento vastíssimo da floresta. Juntos, instalávamos câmeras armadilha e GPS em áreas de risco de desmatamento, documentando a devastação e enviando as informações para a sede da ONG. Foi numa dessas viagens que as coisas começaram a mudar. Estávamos em um trecho do rio onde a floresta era densa e intocada, e o silêncio era tão profundo que se tornava opressor. Eu estava sentado na proa do barco, observando a paisagem, quando ouvi um som estranho. Era um assobio, agudo e melancólico, que parecia vir da margem do rio. Olhei para o Mário, mas ele continuava com o rosto impassível, pilotando o barco. Tentei imitar o assobio, mas ele me deu um olhar sério e fez um gesto com a mão para que eu fizesse silêncio. "Não assobie na floresta, moço", disse ele, com a voz baixa. "Pode atrair a Mãe da Mata. O nome me soou estranho. Mãe da Mata. Mário acenou com a cabeça. É uma lenda antiga. Dizem que é uma entidade que protege a floresta. Ela se manifesta de várias formas, mas a mais comum é um assobio, que atrai as pessoas para o interior da mata, e depois elas nunca mais são vistas. Fiquei um pouco assustado com a história, mas logo voltei à minha racionalidade de mineiro desconfiado. Devia ser só o som de algum pássaro ou de algum vento, e a história da Mãe da Mata não passava de uma lenda para assustar os forasteiros e mantê-los longe de certos lugares. Mas nos dias seguintes, o assobio voltou a se manifestar. Às vezes, ouvia-o na floresta, em um local onde não havia pássaros ou vento. Em outras, parecia vir de dentro da minha própria casa, ecoando na parede de madeira. O som era sempre o mesmo, um assobio agudo e melancólico, que parecia me chamar, me atrair. Comecei a prestar mais atenção aos sons da floresta. De dia, era a sinfonia normal de aves, macacos e insetos. Mas à noite, o assobio parecia se tornar mais frequente, mais insistente. Eu ficava deitado na minha rede, suando de calor e de medo, ouvindo o som que me chamava para a escuridão da floresta. Tentei falar sobre isso com Mário, mas ele me cortou, com um tom de voz que não me deu espaço para continuar. "É melhor não falar disso, moço", disse ele, com um olhar preocupado. "Não chame a atenção dela para você. Ela não gosta de ser perturbada." As palavras de Mário me deixaram ainda mais perturbado. Ele parecia ter um medo genuíno da tal Mãe da Mata, e o seu silêncio me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Com o tempo, o assobio começou a se misturar com os meus pensamentos. Eu o ouvia mesmo quando não havia nenhum som na floresta. Ele ecoava na minha cabeça, em um loop infinito, me tirando o sono e a paz. Comecei a me sentir isolado, sozinho. O Mário evitava conversar comigo sobre o assunto, e os outros habitantes da cidade pareciam me olhar com um misto de pena e desconfiança, como se soubessem do que estava acontecendo comigo. Uma tarde, depois de um dia de trabalho, Mário me largou no meu porto, na beira do rio, com um olhar mais sério do que o normal. "Cuide-se, moço", disse ele, antes de dar a partida no motor do barco. "Não se perca." A frase me deixou intrigado. Perder-me. Eu estava em casa, em segurança. Mas a sensação de que havia algo mais, algo que ele não queria me dizer, me perseguiu durante a noite toda. Fiquei deitado na minha rede, ouvindo o assobio que parecia vir de todos os lados, até mesmo de dentro de mim. A sensação de que estava sendo chamado para a floresta era quase irresistível.
Levantei-me da rede, vesti uma camisa e comecei a caminhar em direção à porta. Um medo irracional se apoderou de mim, e parei, com a mão na maçaneta. Não podia ir para a floresta. Não podia me perder. Mas a voz, ou o assobio, na minha cabeça, era tão forte que eu mal conseguia me controlar. Voltei para a rede, suando e tremendo, e passei o resto da noite acordado, lutando contra a vontade de ir para a floresta. De manhã, quando o sol nasceu e os sons da floresta voltaram a ser normais, a vontade desapareceu, mas a sensação de ter estado em perigo real me deixou exausto. Tentei retomar a rotina, mas os lapsos de memória se tornaram mais frequentes. Eu me pegava no meio da floresta, sem saber como tinha ido parar ali. Voltava para casa com a roupa suja de lama, sem me lembrar de ter entrado na mata. O assobio estava me levando para o interior da floresta, mesmo contra minha vontade. Decidi que precisava investigar a tal mãe da mata. Não podia mais viver com aquele medo, com aquela paranoia. Fui à biblioteca da cidade e procurei por livros sobre lendas amazônicas. Encontrei alguns relatos sobre a lenda da Mãe da Mata, uma entidade que se manifestava como uma mulher de cabelos longos e verdes, que assobiava para atrair as pessoas para a floresta e transformá-las em árvores. Mas o que me chamou a atenção foi um detalhe em um dos livros. A Mãe da Mata não era uma entidade sobrenatural, mas sim uma manifestação da própria floresta, uma espécie de vírus mental que se espalhava pelo ar, atingindo as pessoas com uma forte conexão com a natureza. A doença se manifestava como alucinações auditivas, que se tornavam cada vez mais fortes e insistentes, até que a pessoa se rendia ao chamado da floresta e se perdia. O livro dizia que a doença era mais comum em forasteiros, que tinham uma conexão mais forte com a natureza, e que a única cura era a fuga, a saída imediata da floresta. A informação me atingiu como um soco no estômago. Eu não estava sendo assombrado por uma lenda, mas sim por uma doença, uma infecção mental que estava me consumindo por dentro. O assobio não era uma entidade, mas um sintoma da minha mente adoecida. Corri para casa, arrumei minha mochila e decidi ir embora. Precisava sair da floresta, me curar daquele mal. Fui para o porto e esperei por um barco que me levasse para a cidade grande mais próxima. Mas o assobio voltou, mais forte e mais insistente do que nunca. Senti uma vontade incontrolável de voltar para a floresta, de me render ao chamado. Tentei lutar contra a vontade, mas era inútil. Meus pés começaram a me levar de volta para minha casa, para a floresta. A última coisa que me lembro é de caminhar em direção à mata, ouvindo o assobio que me chamava para a escuridão. A voz na minha cabeça, ou o assobio, não sei mais, era tão forte que abafava qualquer pensamento racional. E eu, meus amigos, agora estou aqui, sentado, escrevendo essa história. Mas não sei mais onde estou. O meu corpo, a minha mente, está aqui, em um lugar que se parece com a minha casa, mas a minha mente está perdida na floresta. O assobio se tornou a única coisa que eu ouço, a única coisa que eu entendo. E eu sei que a minha hora de me tornar uma árvore está chegando. Aos poucos, a floresta está me consumindo, me transformando. E eu me pergunto, meus amigos, será que a Mãe da Mata é real? Ou será que o terror está dentro de nós, esperando o momento certo para se manifestar? Pensem nisso quando a natureza lhe chamar, pois a beleza dela pode ser o disfarce de um perigo que não se pode ver. Meu nome é João, e a minha história começa em uma das muitas trilhas da Mata Atlântica, perto de Paranapiaçaba, um vilarejo histórico que fica na Serra do Mar, em São Paulo. A vida na capital, com sua correria e o barulho de buzinas, nunca foi para mim. Sempre fui apaixonado pela natureza, pelo cheiro de terra molhada, pelo som dos pássaros. Por isso, quando a oportunidade surgiu de trabalhar como guia de ecoturismo em uma área de preservação, eu agarrei com as duas mãos. Morava numa casinha simples, de madeira, no meio do mato, a poucos quilômetros de Paranapiaçaba. A cidade, com suas construções de estilo inglês e a neblina constante, tinha um ar de mistério que me encantava. A minha rotina era de longas caminhadas pela floresta, levando grupos de turistas curiosos para conhecer a flora, a fauna e a história da região. Os meus dias eram tranquilos, e eu sentia uma paz que nunca tinha encontrado na cidade grande. O ar era puro, a comida era simples e saborosa, e a companhia da natureza era a melhor que eu poderia ter. Foi numa tarde de outono, enquanto estava sozinho numa trilha, que a minha paz começou a ser perturbada. Eu tinha levado um grupo de turistas até o mirante, e estava voltando sozinho para casa. A trilha era estreita e sinuosa, e a neblina estava começando a se fechar, dando um ar de conto de fadas à paisagem. Eu caminhava devagar, aproveitando o silêncio, quando ouvi um som estranho. Era um canto, baixo e melancólico, que parecia vir de dentro da mata. Parecia uma canção de ninar, cantada por uma voz suave e feminina. Mas não era uma canção normal. As palavras eram arrastadas e ininteligíveis, e o ritmo era lento e desconexo. Parecia que a cantora estava com uma dor profunda, uma tristeza que se manifestava na melodia. Parei de caminhar, o coração acelerado. Olhei em volta, mas não vi nada. A floresta era densa, e a neblina se fechava cada vez mais, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Eu sabia que estava sozinho na trilha, e que não havia nenhuma outra pessoa por perto. O som, então, só podia estar vindo de dentro da minha cabeça.
Tentei ignorar o canto e continuei a caminhar, mas a melodia me seguia. Ela ecoava nos meus ouvidos, me deixando com uma sensação de inquietação e de melancolia. Eu sabia que não era normal, mas tentei me convencer de que era apenas um cansaço mental, uma alucinação causada pelo isolamento. Mas o canto voltou a se manifestar nos dias seguintes, em momentos aleatórios. Eu o ouvia quando estava na cozinha, preparando o meu café da manhã. Eu o ouvia quando estava no banho, tentando relaxar. E o ouvia quando estava deitado na minha cama, tentando dormir. O canto se tornou meu companheiro constante, me perturbando e me tirando a paz. Eu comecei a me sentir isolado, sozinho. As conversas com os turistas se tornaram difíceis, porque o canto na minha cabeça me impedia de me concentrar. Eu me pegava no meio de uma frase, esquecendo o que estava falando, perdido na melodia assustadora. Comecei a pesquisar sobre lendas e histórias de Paranapiaçaba, na esperança de encontrar alguma explicação para o canto. Encontrei várias histórias sobre fantasmas, almas penadas e assombrações, mas nenhuma delas mencionava um canto melancólico. As histórias eram sobre vozes de crianças, gritos de dor, mas não de uma canção de ninar triste e arrastada. A minha paranoia começou a aumentar. Eu me pegava olhando para os lados, tentando ver de onde o canto vinha. Eu me pegava com o gravador do celular ligado, na esperança de registrar o som e ter uma prova de que não estava enlouquecendo. Mas o canto só aparecia quando eu estava desarmado, sem o celular por perto. Uma noite, o canto se tornou mais alto e mais nítido do que nunca. Eu estava deitado na minha cama, lutando contra o sono, quando a melodia começou a ecoar na minha cabeça. Mas, dessa vez, não era só um canto. Era um chamado. As palavras, antes ininteligíveis, começaram a se formar na minha mente. A voz, suave e triste, me chamava para a floresta, para o interior da Mata Atlântica. Ela me chamava para um lugar que parecia ser um abrigo, um lugar de paz, onde eu poderia me livrar do canto e do meu sofrimento. Senti uma vontade incontrolável de ir para a floresta. Senti que a voz me conhecia, que ela sabia do meu desejo de paz e de silêncio, e que ela me oferecia a solução. Levantei-me da cama, vesti uma camisa e comecei a caminhar em direção à porta. Mas, ao mesmo tempo, senti um medo irracional, um pavor de que o canto me levasse para um lugar sem volta. Lutei contra a vontade, me agarrando à realidade com todas as minhas forças. Não podia me render ao canto. Não podia me perder na floresta. O meu corpo, no entanto, parecia não me obedecer. Eu me vi caminhando em direção à porta, com uma força que me puxava para a escuridão da mata. Lutei contra a força, me agarrando ao batente da porta, mas a força era mais forte do que eu. A última coisa que me lembro é de caminhar em direção à floresta, ouvindo o canto que me chamava para a escuridão, e de sentir um frio intenso, uma sensação de vazio, como se estivesse me despedindo de tudo o que eu conhecia. A minha história termina aqui, meus amigos. Eu me perdi na floresta, me rendi ao canto da mãe da mata. E agora, o canto é a única coisa que eu ouço, a única coisa que me conforta. Aos poucos, a floresta está me consumindo, me transformando. E eu me pergunto, meus amigos, será que a mãe da mata é real? Ou será que o terror está dentro de nós, esperando o momento certo para se manifestar? Pensem nisso quando a natureza lhe chamar, pois a beleza dela pode ser o disfarce de um perigo que não se pode ver. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é um museu a céu aberto. Cada igreja, cada rua de pedra, cada casarão guarda uma história, um segredo. E, é claro, o cemitério da cidade não seria diferente. Ele fica no alto de uma colina, com uma vista deslumbrante das montanhas, mas a beleza do lugar é ofuscada pela aura de mistério e de tristeza que o cerca. Eu me chamo Daniel, e fui morar em Ouro Preto por causa da minha paixão por história e arte. Sou restaurador de obras de arte e fui contratado para restaurar algumas peças de igrejas antigas. O trabalho era fascinante, e eu passava o dia em contato com a história, com o passado. Mas o que eu não sabia era que o passado de Ouro Preto estava mais vivo do que eu pensava. Eu morava em uma casa alugada, bem perto do cemitério, em uma rua de pedra estreita e escura. A neblina constante dava um ar de mistério à paisagem, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo vento, que uivava nas montanhas. Uma noite, eu estava no meu ateliê, trabalhando em um quadro do século XVIII, quando ouvi um som estranho. Era um som de pedra se arrastando, de terra sendo remexida. O som vinha do cemitério, e parecia que alguém estava cavando uma cova. Fiquei assustado, mas tentei me acalmar. Devia ser o coveiro, ou algum trabalhador, fazendo a manutenção do cemitério. Mas o som continuou pela noite toda, me tirando o sono e me deixando com uma sensação de inquietação. No dia seguinte, eu fui ao cemitério para verificar o que estava acontecendo. Eu encontrei o coveiro, um senhor de idade com o rosto marcado pelo tempo, e perguntei sobre o barulho. Ah, o barulho, disse ele, com um sorriso enigmático. Não era nada, não, moço. É só o vento, que gosta de pregar umas peças na gente. Eu não acreditei nele. O barulho de pedra se arrastando e de terra sendo remexida não parecia ser coisa de vento. Mas eu não quis insistir, e fui embora, com a sensação de que o coveiro estava escondendo algo. Nos dias seguintes, o barulho continuou, e eu, que já estava obcecado com a história do cemitério,
decidi que precisava investigar. Uma noite, depois de esperar o cemitério fechar, eu peguei uma lanterna e uma pá, e fui para o cemitério. Eu caminhei entre os túmulos antigos, com estátuas de anjos e de santos, com cruzes de ferro enferrujadas e placas de mármore com nomes e datas de morte. O ar era pesado, carregado com um cheiro de terra molhada e de flores murchas. Eu segui o som da pá, que parecia vir de uma parte mais antiga do cemitério, onde os túmulos eram mais simples, com cruzes de madeira. Eu encontrei o coveiro, que estava de costas para mim, cavando uma cova. Eu me escondi atrás de um túmulo, e observei o que ele estava fazendo. Ele estava cavando a cova de uma mulher, que tinha morrido há mais de 100 anos. Ele cavava devagar, com uma expressão de cansaço, e a cada pá de terra que ele tirava, ele murmurava algo ininteligível. Eu, que já estava com medo, decidi que precisava ir embora. Mas, no momento em que eu me virei para correr, ele se virou para mim. O rosto dele era pálido e cansado, e os olhos, vermelhos, pareciam brilhar na escuridão. Eu sabia que você viria, disse ele, com uma voz rouca e baixa. Você não é o primeiro, nem o último, que a história atrai. Eu, que estava paralisado de medo, tentei perguntar sobre a cova, sobre o que ele estava fazendo. Mas ele me cortou, com uma voz que parecia vir de dentro do meu crânio. Não é a cova que importa, disse ele. É a história que a cova guarda. A história de uma mulher que foi enterrada viva. A frase me gelou o sangue nas veias. Uma mulher enterrada viva? Em Ouro Preto. Ele me contou a história de uma mulher chamada Maria, que tinha sido enterrada viva por engano. Ela tinha um problema de saúde que a fazia entrar em um coma profundo, e o médico da cidade, que era um sujeito incompetente, a declarou morta. Ela foi enterrada no cemitério, e a família, que era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar um túmulo de mármore. Ela foi enterrada em uma cova rasa, com uma cruz de madeira como seu único túmulo. E, de acordo com o coveiro, ela acordou na cova, e tentou sair. Ela arranhou o caixão, ela gritou, ela chorou. Mas ninguém a ouviu. Ela morreu de fome e de sede, e a alma dela ficou presa no cemitério. A história era macabra, mas eu, que já estava com a sanidade abalada, comecei a acreditar nela. O choro que eu ouvia, o som de terra sendo remexida, o vento que uivava, tudo parecia fazer sentido. O coveiro me levou para o túmulo de Maria. Era uma cova rasa, com uma cruz de madeira, e o nome de Maria, riscado na madeira. Ele me disse que, de vez em quando, ele ouvia o choro de Maria, e que ele, em uma tentativa de dar paz a ela, desenterrava o corpo, e o enterrava de novo. Mas o choro não parava. Eu, que já estava com medo, comecei a me sentir culpado. Eu, que estava em Ouro Preto para restaurar obras de arte, estava me envolvendo em uma história de terror. E eu sabia que precisava fazer algo para ajudar Maria. Eu voltei para casa, com a história de Maria na minha cabeça, e decidi que precisava encontrar a família dela, para que eles pudessem dar um enterro digno a ela. Mas a família de Maria, que era muito pobre, tinha ido embora de Ouro Preto, e ninguém sabia onde eles estavam. Eu comecei a ter pesadelos com a história de Maria. Eu me via na cova, tentando sair, arranhando o caixão. Eu me via chorando, gritando, mas ninguém me ouvia. A história de Maria se tornou a minha história. Eu me sentia culpado, responsável pela dor dela. Uma noite, o choro de Maria se tornou mais alto e mais nítido do que nunca. Eu me levantei da cama, assustado, e fui para a janela. Eu vi o cemitério, com a neblina que o cobria, e a cruz de madeira, que parecia brilhar na escuridão. Eu senti uma vontade incontrolável de ir para o cemitério, de ajudar Maria. Eu me vesti, peguei a pá, e fui para o cemitério. Eu encontrei o coveiro, que estava de joelhos, rezando em frente ao túmulo de Maria. Ele se virou para mim, com um sorriso triste, e me disse, ela está te chamando, não está, moço? Ela quer que você a ajude. Eu, que já estava com a sanidade abalada, me ajoelhei ao lado dele, e comecei a cavar a cova de Maria. A terra era fria e úmida, e o cheiro de decomposição me invadiu. Eu cavava, e o choro de Maria se tornava cada vez mais alto, mais nítido. Eu encontrei o caixão, e com a ajuda do coveiro, o desenterrei. Nós o abrimos, e a visão que eu tive me assombrou para o resto da minha vida. O corpo de Maria estava com as unhas arrancadas, e o rosto, desfigurado, estava com uma expressão de terror. Eu, que já estava com medo, comecei a chorar. Eu me sentia culpado pela dor dela, pela morte dela. E, no momento em que eu comecei a chorar, o choro de Maria parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que o choro. O coveiro me olhou com um sorriso triste, e me disse, ela te agradece. Agora, ela pode descansar em paz. Eu, que estava com a sanidade abalada, me senti aliviado. Eu tinha ajudado Maria, eu tinha libertado a alma dela. Mas o que eu não sabia era que a história de Maria não era sobre a alma dela. Era sobre a minha. Eu voltei para casa, com a história de Maria na minha cabeça, e comecei a ter pesadelos com a minha própria morte. Eu me via na cova, tentando sair, arranhando o caixão. Eu me via chorando, gritando, mas ninguém me ouvia. A história de Maria se tornou a minha história. Eu, meus amigos, agora vivo em Ouro Preto, com o cemitério na minha frente.
Eu me tornei o coveiro da cidade, e, de vez em quando, eu ouço o choro de Maria, e eu, em uma tentativa de dar paz a ela, desenterro o corpo, e o enterro de novo. Mas o choro não para. E eu sei que a minha hora de me juntar a ela está chegando. Eu, meus amigos, me perdi na história de Maria, me tornei parte dela. E eu me pergunto, meus amigos, será que a morte é o fim? Ou será que é apenas o começo de uma nova história, uma nova maldição, que vai se repetir para sempre? Pensem nisso da próxima vez que vocês se sentirem sozinhos. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!